Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Dando continuidade à nossa série, estamos no capítulo 3, chamados ao arrependimento. O perigo de ignorar o arrependimento. Uma rachadura pequena em uma parede parece insignificante, mas com o tempo ela se torna uma fenda que compromete toda a estrutura. Assim é o pecado não arrependido. O que é o arrependimento? Definição do dicionário: arrependimento significa reconhecer um erro, sentir pesar por ele, decidir mudar de atitude, implicar no ato interno da consciência e uma decisão prática de mudança. Não é apenas sentir tristeza, mas um agir diferente. Arrependimento na Bíblia, do hebraico e do grego, no hebraico significa shuv ou teshuvah. Significa voltar, retornar, dar meia volta total e voltar para Deus. Envolve abandono do pecado e retorno à obediência. É uma mudança de caminho, como recalcular a rota. No grego, metanoia e etavoia, acredito que seja dessa forma a pronúncia, né? É a palavra usada no Novo Testamento e significa mudança de mente ou mudança de direção. Transformação completa da forma de pensar, sentir e agir. Se antes eu pensava no pecado como fonte inesgotável de poder, hoje eu transformo a minha mente e penso em Deus como uma forma inesgotável de poder e de ajuda íntima interna para a minha vida. Não é emoção passageira, é transformação interior, que resulta em mudança de vida. Não é você pegar simplesmente ir num culto aonde o pastor te chama para ir lá na frente no altar, você com o coração quebrantado, com aquela musiquinha de piano no fundo, e você lá, meu Deus, eu sou pecadora, eu não presto. Não, não é dessa forma. A mudança, o arrependimento, ele tem que vir de um fruto gerado por dentro de você. É de dentro para fora. O arrependimento, ele gera situações, circunstâncias e atitudes diferentes das quais tomávamos anteriormente. Não é uma simples vontade de vou fazer o certo, amanheci, hoje o dia vai ser perfeito, como a vida da Branca de Neve e da Cinderela. Hoje o dia vai ser perfeito, nada vai me acontecer. Tem uma coisa para te contar. Quando nos tornamos servos de Jesus e transformamos, escolhemos servi-lo, aí é que as tentações vêm para nos moldar e nos fazer voltar ao arrependimento. O arrependimento não é um sentimento apenas, ele é um sentimento e unido a uma ação. É um conjunto de situações. Eu sinto e por eu sentir, eu ajo. Ou seja, eu vou me arrepender, vou voltar a enxergar o meu erro, ver que eu estava errado e voltar para os atos e os caminhos do Senhor. Por isso é uma transformação interior que gera um fruto dentro de nós. O arrependimento, ele é um fruto também, que ele precisa ser regado todos os dias para a gente não ter um coração endurecido. Porque é muito fácil a gente voltar para o mundo, voltar para as práticas antigas. É assim, ó, um estalar de dedos. Mas para a gente se arrepender e voltar para os atos do Senhor, a gente procrastina. A gente fala, mas eu vou. Mas eu vou. Nunca aquele domingo de ir para o culto, nunca acontece. Sempre eu coloco algo, alguma coisa na frente de Deus. Eu vou para o jogo. Eu vou para um chá de panela. Eu vou para
Eu vou para a festa da minha amiga. Eu vou para a festa do meu primo. Eu vou para um aniversário. Sempre tem alguma coisa para poder te tirar do foco de Jesus. É muito difícil. Escolher por Cristo é muito difícil. Mas vale a pena. Eu moro na Zona Norte e onde eu congrego, a igreja fica na Zona Oeste, em Santíssimo. É distante. Pelo menos aí 1h30 ou até, dependendo da condução, 2 horas para eu chegar na igreja. Mas eu vou. Vou porque Deus é mais importante na minha vida. Eu entendi isso. Eu entendi que o congregar faz parte da caminhada cristã. Lá em Hebreus, fala que devemos andar em comunhão, não fazendo culto como muitos querem fazer dentro de casa. Sim, fiquei durante alguns anos da minha vida cultuando dentro de casa por problemas. Mas hoje encontrei a Igreja de Santíssimo. E me encontrei lá. É um local onde eu vejo amor, onde eu vejo o meu potencial como serva, tanto o meu quanto do meu marido. Nós dois somos usados para o reino. Nós não somos irmãos de pegar, sentar, assistir o culto e ir embora só. Não. A gente se une àqueles irmãos, se une aos problemas dos irmãos, a gente senta, conversa. A gente não conversa muito presencialmente porque a gente mora distante. Mas a gente faz, eu, por exemplo, eu toda segunda, eu tenho estudo com as mulheres de manhã não, de noite, às 20 horas, a gente tem o horário marcado toda segunda-feira, porque a gente estuda as escrituras. Às sextas-feiras, meu esposo dá aula virtual, assim como eu dou na segunda virtual. O que importa é estarmos juntos, orando uns pelos outros. Pode ser de forma virtual, mas a forma presencial é tão importante quanto. E isso é fruto de quê? De arrependimento, de eu entender que o Senhor é mais importante e que eu preciso servi-lo independente da minha preguiça, do meu cansaço, do meu dia a dia, das festas que aparecem ao meu redor para eu poder participar. Quem tem sido a sua prioridade? O Senhor ou as coisas do mundo? As coisas do mundo são muito agradáveis aos nossos olhos. Muito agradáveis. É mais fácil a gente ir para o mundo do que ir para Cristo. Mas, será que isso é o certo? Será que eu não estou negligenciando o meu papel na Igreja de Jesus Cristo? Será? Deixa essa pergunta para você responder aí nos comentários. O que a Bíblia nos ensina sobre o arrependimento? O arrependimento é um chamado direto de Deus. Mateus 3, versículo 2. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quem disse isso é João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus. O caminho para o perdão. Atos 3,19. Arrependam-se, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Uma condição para a salvação. 2 Pedro 3, versículo 9. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguemos ao arrependimento. O arrependimento não é uma decisão, ela é uma necessidade. Uma necessidade que eu e você precisamos exercitar todos os dias. Por que não podemos ignorar o arrependimento? Porque ignorar o arrependimento nos afasta de Deus. O pecado cria separação, Isaías 59, versículo 2. Sem arrependimento não há reconciliação. Endurece o nosso coração. Quanto mais a pessoa ignora o arrependimento, menos sensível ela fica à voz do Espírito. Hebreus 3,15. Coloca a pessoa fora da vontade de Deus. Faz com que ela viva segundo os seus desejos e não segundo o propósito divino. Impede o crescimento espiritual.
O pecado não confessado impede a oração, a fé e o envolvimento e o caráter. Traz consequências naturais: culpa, peso emocional, decisões erradas, relacionamentos quebrados, padrões repetitivos e consequências espirituais. Afastamento, frieza, até a morte espiritual. Romanos 6, 23. E quais são as consequências de não se arrepender? A perda da sensibilidade espiritual. Eu me torno uma pessoa fria. Eu não tenho mais contato com Deus, não consigo mais sentir a presença de Deus. A pessoa vai pecando e já não se sente mais. Escravidão ao pecado. Sem arrependimento não há libertação. O pecado é uma prisão ao qual precisamos de um libertador. E esse libertador chama-se Cristo Jesus. Vida sem paz. O coração fica perturbado e pesado. A nossa mente fica pensando só naquilo. Nós vivemos atormentados. Hoje, eu entendo isso com clareza. Que muitos dos meus problemas eu mesma causei por causa das minhas escolhas e tive consequências com isso. E hoje eu busco. Não sou perfeita, peco ainda, mas volto e me arrependo a Deus. Relacionamento com Deus quebrado, sem arrependimento, não há comunhão verdadeira. Consequências eternas. Separação de Deus para sempre, se a pessoa rejeitar o arrependimento até o fim. E como a gente faz para se manter firme após arrepender-se? Vamos ver um passo a passo prático. Confesse e não volte ao pecado. Peça perdão e rompa com o que te leva a cair. Às vezes pode ser amizades, lugares, hábitos, vícios, gatilhos. Encha sua mente da palavra. Esse é o ponto focal. Quanto mais nos enchemos do Evangelho, quanto mais aprendemos das Escrituras, mais o Senhor modifica a nossa vida. Mais a gente tem um entendimento. Ontem, conversando com uma vizinha, a gente estava falando sobre as Escrituras, conversando no WhatsApp. A gente estava até falando que vai até beber uma água, porque o assunto ontem foi bem gostoso, bem extenso, mas que foi muito legal. Ela estava me perguntando como que as igrejas conseguem hoje deturpar o Evangelho. Lembra que eu disse um dia aí da semana, alguns dias atrás, que meu povo perece por falta de conhecimento? É exatamente por isso. Somos levados de um lado para o outro porque não queremos sentar e aprender as Escrituras. Porque não queremos sentar e entender o que a palavra de Deus tem para nos ordenar e para nos ajudar e nos direcionar. Queremos viver aquilo que a gente acha que o pastor está falando. Parecemos passarinhos, sabe? Passarinho que a mamãe passarinho vai lá, mastiga a comida, a gente fica só abrindo a boca esperando a comida entrar. Mas e a nossa busca? Será que temos buscado espiritualmente estudar? Ou ficamos somente com aquilo que o pastor ele está trazendo para nossas vidas? Temos no Rio de Janeiro e em todo o Brasil escolas da Bíblia espalhados por todo o território. Você tem feito alguma coisa para buscar ou está sendo deixado levar pelo que o pastor ungido do Senhor está falando? O crente de verdade, aquela pessoa que entende quem é Cristo Jesus, ela busca constantemente o
tudo da palavra. Não adianta. Quando Jesus ele fala lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, é exatamente por isso. A verdade, ela te liberta de você mesmo, das suas próprias escolhas, dos seus próprios enganos e dos seus próprios medos e incertezas. E te liberta também desses falsos profetas que estão por aí pelo mundo pregando um evangelho diferente desse que Paulo e os apóstolos pregaram. Fortíssimo. Até beber uma água. Tá aqui, ó. Quando entendemos que devemos nos alimentar das Sagradas Escrituras, a coisa muda de figura. Passamos a enxergar com nossos próprios olhos a Deus. Você quer ver a Deus? Ele está aqui. Não adianta. Não é na irmãzinha do coque que fala Labachura Suriana de Covery. Não é no pastor que amarra o diabo, amarra o Padilha, amarra o Zé Caveira, Zé do Caixão, o Zé que for que você quiser aí botar aí na fila aí. Não é o pastor que amarra essa quantidade de entidade aí que você quer botar o nome. O conhecimento está na palavra. É ela que te ajuda nos momentos que você necessita de ajuda. É a palavra que te ajuda nos momentos que você precisa se arrepender. Porque é através da palavra que você vai ter o conhecimento do que se arrepender. Ontem estávamos conversando sobre batismo, né? E ela veio falar que o filho dela não batizou o filho dela na igreja, pequenininho. Então a gente entrou numa conversa sobre batismo, que o batismo ele é para quê? Para o arrependimento dos pecados. Uma criança, ela tem pecado? Deixa aí nos comentários, porque eu quero saber qual a opinião de vocês. O que vocês acham? Criança pode ser batizada? Criança tem do que se arrepender? Deixa aí nos comentários. Então, nós somos chamados ao arrependimento, né? Arrependam-se, pois está chegando o reino. Quando João Batista ele fala essas palavras, ele fala para pessoas já adultas, com consciência. Porque a gente peca conscientemente, né? E quando a gente lê as escrituras, a gente passa a não pecar porque a nossa consciência se abriu. E é isso. Por isso, encher-se da palavra é um ato de fé, é um ato de rebeldia contra esse sistema religioso que a gente tem aí nesse mundo. Porque quem tem o conhecimento não é enganado, mas passa a viver de forma extraordinária, porque é a palavra que nos direciona. O arrependimento começa na mente. Por isso a Bíblia deve ser lida diariamente. Leia, medite, anote, fale alto, exclame bem alto, em alta voz. Cultive uma vida de oração. A oração te mantém sensível ao Espírito e forte diante das tentações. Busque companhia espiritual saudável. Ande com pessoas que te levantem, não que te arrastem de volta para o lamaçal. Pratique a vigilância. Identifique o que te derruba e se afaste com firmeza. Sirva a Deus e sirva também a igreja. Quem está ocupado no reino tem menos espaço para cair nos mesmos erros. Lembre-se da graça, não da culpa. A culpa te prende ao passado, mas a graça te empurra para o futuro. Mantenha disciplina espiritual, leitura, oração, jejum, louvor, comunhão,
fortalecem o seu espírito. Em Hebreus 3,15, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O coração se endurece quando adiamos o arrependimento. Se Deus te mostrou algo hoje, trate hoje. Não endureça, não postergue, não deixe para depois. Se Deus te mostrou um pecado para se arrepender no dia de hoje, faça hoje, não espere. Lucas 13:3. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus é claro, a falta de arrependimento tem consequências eternas. Leve a sério seu estado espiritual. Arrependimento é vida. Romanos 2, versículo 4. A bondade de Deus o leva ao arrependimento. Ignorar o arrependimento é desprezar a bondade de Deus. Não confunda a tolerância divina com aprovação. Ele te dá tempo para mudar. Mas você precisa querer mudar. Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia. Voltar traz misericórdia. Permanecer no erro traz ruína. Lembra aquele texto? Errar é humano, mas permanecer no erro, aí já é tolice. Burrice. Decida continuar, não no pecado, ou experimentar a misericórdia. Decida continuar no pecado ou experimentar a misericórdia. Eu busco todos os dias experimentar a misericórdia de Deus e não tenho me arrependido disso. A misericórdia de Deus ela é tão boa, tão boa, tão boa, que Ele cuida tanto de mim, tanto do meu esposo, tanto da minha família. Minha família passa por momentos aos quais eu penso assim, meu Deus, ajuda, esteja com eles. Dentro das minhas gerações, o Senhor Ele tem ajudado, tem cuidado, tem protegido cada um dos meus familiares. Tem feito o papel dele, de Deus protetor, e cuida de todos aqueles que estão sobre as minhas orações. Peço muito por minha família, por meus amigos, meus irmãos em Cristo. E você também experimente isso. Orar a Deus para que Ele seja revelado a você. Para que Ele te mostre o caminho do arrependimento. O arrependimento é mudança real, profunda e prática. Em hebraico, é voltar para Deus. Em grego, é mudar a mente e a direção. Ignorá-lo traz consequências. Frieza, escravidão ao pecado, afastamento de Deus e danos emocionais. Manter-se firme envolve vigilância, disciplina e uma vida cheia da presença de Deus. Buscar a palavra é um ato de manter-se firme diante da vontade de Deus. Então mantenha-se firme e busque leitura, conhecimento e aprendizado das Escrituras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que cura, salva e liberta. E Jesus Cristo, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, por Cristo Jesus. Ele fala, por mim. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque entendemos, Senhor, que o arrependimento é essencial e que não devemos ignorá-lo. Devemos nos manter firmes, mesmo nos momentos de mais dificuldade ao qual o nosso barco parece que vai virar e que a gente vai ficar à deriva no mundo. Nós mantemos firmes, porque o Senhor é que nos mantém firmes. Pai, muito obrigada. Muito obrigada nos momentos que o Senhor mostrou para nós que precisamos voltar ao arrependimento, que precisamos e que temos a necessidade de estarmos contigo.
Mantenha nossas vidas alicerçadas no Senhor. Mantenha nossas vidas firmes na Tua palavra, no Teu querer e na Tua vontade. Perdoe nossos pecados e nos mostre, Pai. Seja sempre fiel, nos mostrando aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Pai, hoje eu oro pedindo pela vida de cada um que está aqui hoje, Pai, orando junto a mim. Ajude-o, Pai, em suas necessidades, em seus medos, em seus anseios. Transforma esse choro, Pai, em momentos de alegria. Nós, como seres humanos, não sabemos o que uns aos outros passam, a não ser que esses falem conosco. Pai, ajude essa pessoa que está aqui hoje comigo orando, que necessita da Tua boa vontade, do Teu querer, Senhor. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu creio, Pai, que o Senhor já entrou com milagre, com providência e com provisão na vida de cada um de nós. Perdoe nossos erros, nossas falhas e nos ajude a ser melhores para Ti. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.